Porque da última vez a gente deu sorte pro Guilherme Siqueira, né? Sim. Valência venceu o Real Madrid, então o Celta pode mandar também, tá valendo, viu, gente? Vocês participem, hashtag Bom Dia Fox Segunda, para falar sobre campeonato espanhol e sobre o que vocês quiserem. O espaço para liberar. Bom, você pode falar sobre o campeonato espanhol, mas você pode falar sobre a decisão da Taça Guanabara. Você pode falar sobre o jogo Vasco-Flamengo, Fluminense-Madureira ou sobre o Fla-Flu. Porque depois de muita polêmica sobre o local do jogo e sobre a torcida, se seria única ou mista, o clássico, gente, enfim, aconteceu. E como foi que os torcedores se comportaram por lá? Quem conta pra gente é o nosso repórter João Ventura. O Vasco está se isentando de responsabilidade, só isso. O Vasco aceita? Isento de responsabilidade, sim. As autoridades de segurança estiveram aqui presentes e garantiram. Se as duas partidas não fossem realizadas no município do Rio de Janeiro, que a Polícia Militar teria condições de dar a segurança necessária. A semana que antecedeu o clássico entre Flamengo e Vasco deixou um clima tenso no ar. Mas a liberação da torcida mista pela Justiça fez muita gente optar pelo futebol ao invés da folia de carnaval. O clima é esse, né? Vasco, Flamengo, ou seja, o amor está no ar e futebol se resolve dentro de campo. É isso aí. Eu acho que o importante é sempre manter a paz, assim. Eu acho que o clássico tem que ser tranquilo e cada um torce para o seu. No caminho até o estádio, orientação para onde ir e policiamento reforçado. O JEP está contando hoje com 110 policiais e recebemos ainda o apoio do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Grandes Eventos, também fazendo reforço aí para a partida. Apesar do reforço, pequenos delitos aconteceram. O que aconteceu, com licença? Foi briga? Desrespeitou a guarnição. Desrespeitou a guarnição. Durante o jogo, torcida dividida na arquibancada e provocação. O clima esquentou mesmo foi em campo. Só no primeiro tempo, 6 cartões amarelos. Catimba, empurra, mas nada que fugisse do peso de um Flamengo e Vasco. Fim do jogo em Volta Redonda e a Polícia Militar registrou apenas 5 ocorrências, envolvendo um torcedor do Flamengo e 4 do Vasco. Todos eles foram encaminhados ao juizado especial do torcedor e não puderam acompanhar a partida. 2 dos detidos estavam proibidos pela Justiça de frequentar estádio. Eles foram identificados pela polícia e agora devem ter a pena aumentada. Nós vamos agora mergulhar a fundo no assunto Campeonato Carioca, sobre a questão de torcidas, os jogos Flamengo e Vasco, Fluminense e Madureira e, claro, a decisão Fla-Flu. Mas, Queçara, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de torcidas, essa celeuma estádios, essa celeuma de torcida única, torcida dividida, mando dividido. Qual a sua análise depois do que a gente viu no fim de semana? Bom, clubes, autoridades, federações e CBF são responsáveis diretas por tudo que está acontecendo aí, não é? Ou responsáveis diretos, né? Vamos botar no masculino aí, por tudo isso que está acontecendo. Uma legislação muito falha que quer deixar ao lado de algo maior, né? Que são as leis do país. Essas confusões que acontecem não dentro dos estádios, né? Mais fora do que dentro dos estádios. Dentro dos estádios isso já não é tão comum assim, embora a gente já tenha visto cenas desse tipo nessa temporada. E aí o torcedor do bem, ele foge, né? Ele foge do futebol. Em vez de você trazer o torcedor do bem para dentro do espetáculo, você faz com que o torcedor do bem vá à praia. Entre nós, para a praia é uma maravilha, né? Mas se puder fazer maraca e praia e um churrasquinho, tá ótimo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso não é possível nesse momento. Então, eu me preocupo também com o torcedor do futuro, garotinho que tem 6, 7, 8 anos, que está vendo o Fox agora e que ama futebol e quer o estádio, quer ver o Botafogo, o Vasco, o Flamengo, Volta Redonda, o Fluminense e tal. E não vai poder ver, não vai poder ver. Inclusive, eu estava aqui em off conversando com a Helena. Como é que vai ficar essa questão do mando? Então, por exemplo, é um Fla-Flu, não é? Gente, qual é a graça de ter um Fla-Flu, seja em qualquer lugar?
Só com uma torcida? Um Fla-Flu que seja ou Fla ou Flu, né? Então não vai ser Fla-Flu, vai ser Fla. Ou vai ser Flu. Inclusive, essa questão foi abordada pelo Abel Braga durante a coletiva de imprensa depois da partida contra o Madureira. E ele falou que tem que ser que nem o Eurico Miranda, tem que bater o pé para que tenham as duas torcidas. Mas, caso seja mantida essa decisão de uma única torcida, aí vai ser sorteio mesmo para ver quem vai ter o mando. Falando sobre isso, Bandeira de Melo e o Abel Braga, né, como eu mencionei, eles falaram sobre, no final das partidas, falaram sobre esse desejo de jogar no Maracanã. Vamos ouvi-los. Acho que o Fla-Flu, cara, jogo tem clássico mais legal que esse. Pena é não ser no Maracanã, no palco. Né, que esse é o melhor palco do Brasil. Virou depósito de lixo, sei lá, vamos ver onde nós vamos jogar, a gente não sabe. Não quero criar nenhuma falsa expectativa, mas o Fla-Flu, seja onde for, eu acho que vai ser um Fla-Flu emocionante. Olha, o regulamento prevê que os clássicos, as semifinais e as finais sejam realizados no Maracanã ou, na impossibilidade do Maracanã, no Engenhão. Então, como tudo indica que o Maracanã para esse jogo é difícil, o regulamento aponta o Engenhão. Mas vamos aguardar, né? Acho que mais um dia, 2 dias no máximo a gente define isso. Vamos aguardar as cenas de próximos capítulos, Quesada. São discursos e mais discursos. É importante dizer que o Flamengo tomou a frente disso, né? Quando indagado, o presidente Bandeira de Melo disse, não, sou favorável às duas torcidas no estádio, independentemente do Flamengo ser o mandante ou não. No caso, o Flamengo era aí, né, nesse jogo. Isso é pro bem do futebol, né? Porque amanhã ou depois também o Flamengo pode não ser o mandante e a torcida do Flamengo pode ficar fora do estádio, né? Então, eu acho que é preciso ir nesse sentido, entendeu? De fazer o policiamento, dar toda a segurança, o esquema de segurança a partir do momento em que as torcidas saem dos locais respectivos até chegar ao estádio. Agora, não vai mudar nada, né? Se realmente não tiver a segunda torcida, a torcida chamada visitante, se o jogo for no Maracanã, no Engenhão. Nós estamos dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Essa regra criada aí pelo Ministério Público é para os jogos aqui no Rio de Janeiro, né? Então, olha, não sei, de repente esse jogo aí pode ir para fora do Rio, né? De repente um Pacaembu. Mané Garrincha. O que seria incrível, né? Uma final de campeonato fora do Rio de Janeiro. Em relação ao Maracanã, a informação de que o gramado já está verdinho, já está preparado para receber um jogo de futebol. O Flamengo vai jogar na Libertadores lá. Dia 8. Qual é o problema do Flamengo jogar com o Fluminense no Campeonato Carioca? Nenhum. Vamos lá, vamos jogar no Maracanã, fazer uma força-tarefa essa semana, agitar tudo, as mídias sociais, fazer um negócio bacana, Fla-Flu, Flu-Fla, decisão do Campeonato Carioca, Maracanã como palco. O futebol do Rio de Janeiro precisa disso, que as autoridades se preocupem menos com o Carnaval, que é uma festa popular bacana, e já está terminando, inclusive, e comecem a olhar mais para o futebol, que é o ano todo. Vamos ter um pouco mais de carinho com o futebol e aproveitar esse monumento aí, que tem anos e anos de história, que é o Maracanã, para receber um dos maiores clássicos do mundo. Não custa nada, é só se sentar e trocar ideias e resolver nesse sentido com duas torcidas. Seria legal, inclusive, o Maracanã dividido, metade 50 para o Flamengo, a outra metade para o Fluminense. Seria muito bacana isso. Bom, foram 6.979 pessoas presentes no jogo entre Flamengo e Vasco, um clássico desse tamanho e um público muito baixo, né? Onde vai ser a grande final Flamengo e Fluminense, a gente ainda não sabe, mas com certeza a expectativa, né, de um estádio cheio, pelo menos esse é o desejo de quem gosta de um bom futebol. A gente segue falando sobre o Flamengo aqui, que é um dos finalistas do Campeonato Carioca, porque o técnico Zé Ricardo fez um discurso para lá de emocionado ao elenco depois da vitória na semifinal. E ainda nos vestiários do estádio Raulino de Oliveira. Vamos acompanhar. Cada dia, nós aqui aprendemos que você deve buscar o objetivo de uma equipe que, como vocês falam, né? Hoje nós vamos jogar e vamos ganhar, é assim que vocês falam. Hoje a gente jogou para jogar e jogou para ganhar. Então vocês estão de parabéns para caramba. E a humildade de vocês para entender o simbolismo desse jogo. Hoje, depois da preleção, ontem,
Faz tempo mesmo, hein? Tempo à beça. Essa última derrota no Internacional foi aquela virada, né? O Flamengo saiu na frente e tomou a virada no jogo que o Vitinho comeu a bola. Torcedor do Flamengo tá confiante, hashtag Bom Dia Fox. Segunda, o Mengão está invicto, só não está 100% porque empatou na Primeira Liga semana passada contra o Ceará. O povo nas ruas no domingo de Carnaval do Rio de Janeiro falou sobre o Fla-Flu decisivo. Como é bom curtir um bloquinho de carnaval. Animação, galera fantasiada, samba no pé. Agora imagina com o time de coração disputando o título. Para a dupla Fla-Flu, a folia vai se prolongar. Mengão e Flusão estão na final da Taça Guanabara. Na fase semifinal do primeiro turno, o rubro-negro venceu o Vasco por 1-0, gol do Diego. Mengão é uma nação. O tricolor precisou apenas de um empate sem gols com o aguerrido Madureira. E as brincadeiras entre os torcedores já começaram. Au, au, au! Flamengo é mundial! Au, au, au! Flamengo mundial! Tem torcedor com a paixão tatuada, mulherada com uniforme quase completo. E existem os fanáticos de plantão, já sonhando com outras conquistas um pouco maiores. Flamengo esse ano é mundial! Vai ser campeão mundial, garoto! O Guerreiro vai meter gol na final! Flamengo e Barcelona. Esse aí, como diria a rapaziada, empolgou. Tricolor respondeu logo. Mascaradinho. Mascaradinho. Mas a fase do Flamengo é tão boa que outras torcidas também estão sentindo o popular cheirinho. Eu acho que o Flamengo tá sobrando. Vai dar Flamengo. Não tem jeito. Quem assistiu o Fluminense e Madureira, nenhum dos dois seria um adversário do Flamengo. Vai dar Flamengo. Porém, só esse torcedor se rendeu ao adversário. Na fase de grupos da Conmebol Libertadores Bridgestone, assim como o Fla, os botafoguenses deram as caras. Sabe o que é isso não? Camilão? Camilão, rapaz. Antes a fama era a do Botafogo, agora o chororô mudou de endereço. Polêmicas à parte, todos concordam com algo muito importante. Brigar não tá com nada. Bar da torcida, civilização acima de tudo. Valeu, irmão. A final da Taça Guanabara já está mexendo com os foliões. Eles só não querem que o sonho do título vire espuma. E quem vai cantar vitória no apito final? Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Tão bom, né? Uma segunda-feira de carnaval, o Bom Dia Fox só tá dando notícia boa. Só. Graças ao bom Deus, não aconteceu nem aquelas cenas horrorosas, lamentáveis, que a gente vem noticiando. Teve uma campanha muito forte, né? A hashtag Paz no Futebol deu certo e a gente gosta desse clima. Tem que tirar sarro do outro, mantém o respeito e nada de violência. Nós mostramos muito sobre o Flamengo. Vamos começar então com a nossa repórter, a Daniela Boaventura.